Quais são os grandes desafios que o SOC, em português, né? SOC, Security Operations Center, né? Mas vamos falar em português, que senão a gente não consegue acompanhar nada, né? Os Centros de Operações de Seguranças enfrentam atualmente. Como as organizações podem evoluir e reduzir o estresse da equipe ao mesmo tempo em que aumenta a segurança? Ninguém entende essas perguntas melhor do que os diretores de segurança da informação, os famosos CISOs. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e para entender o que realmente está acontecendo no SOC de hoje, a Trellix pesquisou e entrevistou 525 líderes de segurança de todo o mundo que supervisionam equipes SOC em uma variedade de indústrias, incluindo o setor público, saúde e serviços financeiros. Para falar sobre o relatório The Mind of the CISO, ou CISO, né? Igual o que a gente nasce com ele. Nasce com ele já, né? Ele cresce, depois a gente arranca. Esse a gente não quer arrancar. Recebemos aqui o Arthur César Oreana, que apesar de não ser um CISO, tem contato diário com muitos dos principais CISOs do nosso mercado e é ele quem vai nos ajudar a extrair o melhor desse relatório lançado pela Trellix. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado, Alberto. Obrigado pela oportunidade. E de estar aqui representando a Trellix também, falar um pouquinho sobre esse relatório muito importante, né? Esses dados nos ajudam aí a entender um pouco o nosso cenário de cibersegurança e isso, quando a gente entende alguma coisa, a gente se planeja melhor também, né? Então vai ser uma bela de uma jornada estar aqui com você e a gente falar sobre os principais tópicos desse report. Legal, obrigado pelo seu tempo. Gente, eu não costumo muito ler, né, da descrição aqui, puxar a capivara da pessoa. Mas olha o que esse homem estudou na vida, gente. Ele é especialista em segurança da informação e gerente de vendas da Trellix, formado em sistemas de informação com MBA e gestão de TI pela FGV. Depois, você acha que você estudou muito? Presta atenção. Ele tem pós em gestão de vendas pelo Mackenzie, pós em gestão de cibersegurança e riscos pela PUC de Minas Gerais e MBA em transformação digital pela USP. Tem mais de 23 anos de experiência, além de diversas certificações de segurança da informação, conformidade e plataforma cloud. Você acha pouco? Ele também é palestrante em eventos da indústria e do mercado e é o porta-voz da Trellix para esses temas de proteção, informação e cibersegurança. É curioso. Isso que eu acho interessante. Tem que ser curioso, senão você não cresce na vida. Exato. Eu gosto de, acho que o currículo diz um pouco. Eu gosto de estudar, eu acho que a gente precisa ocupar o nosso tempo, né? Essa é a nossa área de tecnologia, na verdade exige muito isso, né? Também outro fator, por estar na área de vendas, você precisa também ter network, né? E aonde você consegue networking? De várias formas, uma delas é ali numa sala de aula também, né? Ouvindo aí dos seus pares, os desafios e, enfim... tem muita coisa legal aí, mas também a vida não é só estudar e trabalhar, também tem alguns hobbies, eu também, enfim, é verdade, também me dedico a muitos hobbies também. Isso, o cara não faz mais nada. Não, eu faço muita coisa, sou apaixonado por várias outras coisas, desde a aviação, a corrida, enfim. Que legal. Mas isso fica para outra hora. Fica aqui, depois a gente abre uma latinha de cerveja e sai da água, vai para cerveja e a gente fala sobre essas coisas. E a gente se aprofunda em outros temas. Gente... Este podcast é trazido em parceria com a Trellix. Pensou em segurança digital? Pense em Trellix. Tem aqui um QR Code que vai aparecer maravilhoso na tela. Você pode apontar seu celular e você vai ser direcionado para uma landing page. E aí você pode mandar os seus sofrimentos, mandar suas perguntas. Você tem acesso às soluções da Trellix. Além do QR Code, a gente tem também os links aqui que estarão abaixo do vídeo. Bom, bora para esse papo que tem muita conversa. Arthur, para começar, para quem ainda não conhece, fala um pouquinho sobre a Trellix. Tá, legal. Boa pergunta para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. A Trellix ela é uma empresa que foi formada a partir da junção de dois grandes players desse mercado de segurança da informação, né? Muito importantes até para a história, né, da segurança da informação, que são McAfee, né, que todo mundo conhece, empresa super consolidada, com um portfólio bem abrangente para proteção de dados, e FireEye, igualmente, uma empresa muito conceituada, né, conhecida pela sua expertise, o seu know-how, principalmente na parte de categorização dos grupos de ataques avançados e tudo mais. Então, um grupo de investimento americano chamado STG, que é o Symphony Technology Group,
adquiriu essas duas companhias, né, e os seus respectivos portfólios. E depois de alguns ajustes, algumas mudanças, então fundiu esse portfólio, nascendo a Trellix. A Trellix, só para explicar um pouquinho do porquê desse nome, né? Na verdade, isso vem do inglês trellis. Trellis é aquela treliça, sabe? Quem gosta de jardinagem, né? Que tem aquela treliça onde a planta se apoia para crescer. Sim. Então, o objetivo é justamente esse, né? A Trellix existe para ser esse suporte para os seus clientes fazerem seus negócios no mundo digital de maneira segura. Então, é uma empresa que, apesar de ser nova, né, de 2022, 2 anos atrás, ela já começa com 5 mil funcionários, com 40 mil clientes. É uma empresa super consolidada, com um portfólio muito importante e também abrangente, né? Então, hoje, quando o cliente quer... eu quero ter uma regulamentação, uma necessidade aqui de proteger uma informação em trânsito, em descanso, no e-mail, na nuvem, on-premise, onde quer que essa informação esteja, a gente consegue protegê-la de várias maneiras, seja através da prevenindo uma fuga de informação, seja através de uma criptografia e o que mais você puder imaginar, né? Então, é uma empresa super consolidada. A gente está aqui no Brasil, tem uma equipe grande aqui, regida pelo nosso country manager, né? O nosso diretor regional, que é o Paulo Brighton, também é um cara super experiente de mercado e veio, né, nessa formação da Trellix, e estamos aí nos principais clientes, ajudando a proteger seus negócios nesse mundo digital, cada vez mais alvo de ataque, né? Nossa. Quando a gente sai do mundo físico e começa a mover para o mundo digital, assim os atacantes também o fazem. Então, quando a gente tinha aquele crime mais tradicional, que estava no ambiente aqui só físico, e você começa, por exemplo, hoje, a maior parte do dinheiro nosso é digital, né? Você dificilmente anda com dinheiro na carteira, então os atacantes também vão atrás desse, né, dessa nova forma de, né, tentar ali perpetuar seus ataques. Então a Trellix está aí, é uma empresa com uma equipe super competente, desde vendas, área de canais, serviços profissionais, né, consultoria e tudo mais, pronta aí para apoiar os nossos clientes nos principais desafios que eles enfrentam, tá? Que legal. Então é isso, né? Nova Trellix, mas pô, McAfee, FireEye, são as empresas aí de anos e que tem renome. Exato. Tem nem o que falar, né, gente? O nome é novo, né? A história tá aí escrita. Perfeito. E Arthur, produto resolve tudo, cara? É só eu comprar lá a solução que fala pra eu comprar e pronto? Comprei, tô seguro. Essa pergunta ela é muito interessante e provocativa também, né? Porque a gente precisa ter um equilíbrio aqui, né? Produto, ele não resolve tudo. Produto, e aí a minha visão aqui, o produto ele automatiza tarefas, né, que você teria que fazer manualmente. Mas se você não tiver também a parte de processos e de pessoas, o produto por si só ele não vai resolver todos os problemas. Então, errada, na minha opinião, é aquela estratégia que depende única e exclusivamente de produtos para resolver os problemas. Isso está errado, porque não se resolve tudo com produto, né? Você tem que fazer... Esses dias eu estava ouvindo um podcast também e o cara falou um termo lá que eu gostei muito, que é o BBF, né? Que ele fala que é o básico bem feito. Então você tem que fazer o básico bem feito. Lógico, os produtos ajudam? Ajudam. Por exemplo, eu vou fazer um inventário dos meus ativos de TI. Eu vou fazer manualmente. Eu vou sala por sala, catalogando o telefone IP, o iPad, a Smart TV. Não. Você vai ter uma solução que ela vai fazer um broadcast na sua rede, vai sair levantando todas essas informações e vai construir um CMDB para você. Então veja que o produto ele serve para acelerar. Então enquanto você teria que perder, sei lá, dias, meses, anos para fazer um inventário manual, o produto faz isso para você. Enquanto o produto está trabalhando, você vai focar o seu tempo em coisas mais nobres. Então assim, o produto ele é necessário, mas ele precisa de uma estratégia adequada para ser utilizado. Então, o que nós na Trellix fazemos? Nós não apenas estamos lá para vender os produtos, mas para orientar os nossos clientes na sua correta utilização. Então, você vai adquirir um produto para fazer, por exemplo, monitoramento da sua rede. Mas saiba que as melhores práticas são essas. Você tem que fazer isso. Se você tiver com um problema na sua rede, o produto não vai resolver. Ele precisa encontrar a sua rede num estado que ele possa te devolver todos os benefícios. Para isso você está comprando o produto, né? Então, lógico que isso
Depende muito de cenários e de indústrias, né? Onde os mercados são mais regulamentados, a gente encontra um nível de maturidade maior. Onde os mercados são menos regulamentados, né? Não tem muito o que fazer. Acho que tudo gira em torno disso, né? De regulamentação. É sempre assim, a necessidade, o risco, mas o produto ele não resolve tudo. Mas sem o produto você também não vai muito longe. Tá lascado também, né? Vou te dar um exemplo. Até um tempo atrás eu estava num evento e só com CISOs, né? E eu tava ali, eu adoro isso, porque é muito conhecimento junto, né? Assim, eu fico prestando atenção no que eles falam e nessa discussão toda, a gente, do básico bem feito, né? Eles elencaram lá algumas coisas, eu até anotei aqui, eu aproveito até para trazer, acho que eu tenho esse espaço aqui, né? Fica à vontade. Posso? Cara. Fica à vontade? Então tá bom. Eu vou trazer aqui, porque eu fiz umas anotações, eu achei isso interessantíssimo, porque, de novo, você tem, acho que uma ordem de coisas para você pensar. Eu não estou dizendo aqui que isso é regra, tá? Uhum. Isso varia de cenário para cenário, de indústria para indústria, de mercado para mercado. Varia de acordo com a equipe que você tem, os skills que estão naquela equipe. Mas se eu tivesse que fazer algo mais genérico assim, eu pensaria nisso daqui. Primeira coisa, você tem um inventário. Um inventário. Saber o que você tem no seu ambiente. Tanto do ponto de vista de sistemas operacionais quanto de aplicações. Porque tem aquela máxima que você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Perfeito. Isso. Então, inventário é a primeira coisa. Você precisa ter um banco de dados atualizado, né, um CMDB, com todos os seus ativos de TI ali, saber quais são as versões. Porque saiu uma vulnerabilidade na aplicação tal. Eu tenho ela no meu ambiente. Não, mas espera aí, a minha versão não está vulnerável. É específico nessa versão. Então, é importante você ter um inventário. Depois, você vai pensar em gestão de patch, né? Essas atualizações. Depois, gestão de acessos. Né? Porque muito hoje gira em torno de identidades também. Então, o atacante, ele pega uma credencial que foi vazada e isso é um caminho muito fácil para ele entrar dentro da companhia. Né? Então, gestão de acesso, depois você vai cuidar de perímetro, você vai pensar em backup, vai pensar em microsegmentação, óbvio, pentest, segurança de aplicações, AppSec, conscientização. Aí, óbvio, você vai fazer tudo isso pautado em frameworks. Então, a gente tem hoje NIST, tem SIS, tem ITIL, mais um conjunto de outros frameworks. Depende muito se é ITIL ou OT, você também usa frameworks diferentes. E aí, você vai pensar, por exemplo, em modelagem de ameaças, né? Threat modeling. Então, veja assim, a gente passou por um conjunto de pelo menos 11 coisas, disciplinas, temas diferentes, né? Então, dizer que produto resolve tudo, não. Produto é uma parte, né? É uma parte muito importante. É a famosa tríade, né? Você tem o PPT, né? Você tem pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia resolvemos com o produto. Tá, mas e pessoas? E processos? Muitas vezes você tem no ambiente ali uma governança não tão estabelecida e de repente você perde um membro da sua equipe e vai-se embora o conhecimento todo. Então, vai-se embora o processo que estava rodando, mas não estava documentado. Então, acho que o grande trabalho é manter o equilíbrio entre esses três pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Mas o produto, sem dúvida alguma, é um ponto importante. E sim, ele é necessário, né? Porque através dele você consegue a tão esperada produtividade e trazer eficiência para as empresas, né? Tanto eficiência operacional quanto eficiência financeira. Imagina se você não tivesse um produto hoje para fazer, sei lá, a segurança do seu e-mail, por exemplo. Sim. O tanto de spam que você não estaria recebendo, tanto de phishing. Então, você tem que colocar um produto ali para fazer essa contenção. Se você não tivesse um produto para, sei lá, transitar com os dados de forma segura, né? Colocar aqui informações confidenciais num pendrive e levar para um outro ambiente. Então, o produto, sim, ele é importante e super necessário, mas, voltando, é o nosso dever como um fabricante, também orientar o cliente como utilizá-lo da melhor forma para atingir os objetivos que ele deseja. Que legal. E a gente falou agora desse relatório, né? Quais são os principais desafios, então, que são enfrentados pelos CISOs? Esses caras que estão na linha de frente pensando e tomando porrada de tudo que é lado. Sim, e aí eu até faço um convite aí para todos acessarem o site da Trellix, tem lá esse relatório, né, o Mind of the CISO. São tantos desafios que eu poderia falar aqui uns 20, mas para eu me ater só aos que estão elencados no relatório, eu tenho aqui na minha tela aqui, né, o relatório aberto, e ele comenta aqui, né, dos principais desafios. E
Assim, foram 525, se não me engano, esse é o número exato, enfim, mais de 500 aí, CISOs entrevistados. Então, essa é uma média, tá? Talvez pode variar mais para uma indústria, uma preocupação do que outra, mas... Mas é um bom número, né? Sim, é um bom número, é uma boa amostra, com certeza, feito aí no mundo todo essa pesquisa. Mas em número 1 aqui, 35% dos CISOs falaram sobre... as dificuldades aqui, a primeira delas foi muitas fontes de informação diferentes. Isso acontece porque hoje você tem no seu ambiente muitas coisas que geram informações, né? Que geram logs ou alertas. Né? Então, imagina você conseguir consolidar todas essas informações para estar apto para comprovar ou refutar a hipótese de um ataque. Né? Sim. Igual... você tem que pegar, você vai de repente pegar um log do seu Active Directory, um log de um logon do Windows, um log de um acesso indevido e mais um monte de outras coisas para juntar tudo e com acuracidade dizer se isso é um ataque ou se isso é um falso positivo, por exemplo. E aí o que acontece hoje em dia? Com esse alto volume de logs, de informações... vou dizer assim, é muito ruído para quem está do lado da cibersegurança para analisar isso. Então tem muitos falsos positivos. Coisas que precisam, de novo, ferramenta resolve tudo? Não, você precisa de alguém ali, ajustar, fazer o tuning disso, né? Fazer a correta configuração. Eu ouvi uma outra analogia também de um amigo meu e eu gostei muito dela. E aí, enfim, cada um adapta a sua analogia aí, mas todas elas funcionam. Que é, por exemplo... você tem um sistema de segurança na sua casa, você tem uma câmera, certo? De repente, a sua campainha toca 3 horas da manhã. Você vai contar um filme de terror, já fica com medo. Isso. Aí você olha pela câmera, você vê um cara, sei lá, de capuz ou tampando o rosto, não é ninguém conhecido. Bom, você começa a juntar essas informações todas. Então, são 3 horas da manhã, não é um período... Não é hábito seu receber pessoas na sua casa essa hora, uma pessoa que você não conhece, sei lá, tentando esconder o rosto. Você vai juntando essas informações para comprovar ou refutar a hipótese daquilo ser uma ameaça. Então, muitas fontes de informação, se não bem trabalhadas, configuradas, podem acabar por gerar alertas desnecessários. E quando um alerta desse é gerado, é tempo do seu analista lá do SOC que você está gastando para ele sentar e olhar para aquilo ali, ver se de fato é algo, né, real ou não. Aí é onde o produto também entra. O que o produto pode fazer? Essa análise em tempo real, quase, né, ali near real time, né, próximo do tempo real para te dizer, falar, não, descarta isso daqui, isso aqui é um falso positivo, por causa, sei lá, aqui por causa de uma centena de parâmetros que nós analisamos aqui internamente, o produto analisou, isso daqui não configura um ataque, por exemplo. Então o produto ajuda justamente a acelerar e descartar aqueles alertas que não fazem sentido. Né? Então esse é o top 1. Eu não vou meter aqui cada um, porque senão a gente vai terminar esse podcast. E tem muita coisa para te perguntar que eu tô curioso aqui. Em 2050. Mas o segundo desafio são questões regulatórias, né, de compliance. Então, de novo, se você tem mercados que são muito regulamentados, né, como, por exemplo, o mercado financeiro, isso também é um desafio para você estar ali aderente àquelas normativas. Pensa você... a falta de aderência a uma normativa, além de gerar ali as penalidades, pode até chegar a um caso extremo de, sei lá, de repente se impedir a operação de uma empresa. Por que não? Né? Se você não está aderente ali, são informações que estão em risco. Você pode colocar, no caso das finanças, né, do mercado financeiro, você pode colocar um país numa situação, né, complicada. Né? Se pega uma grande instituição financeira, por exemplo. Então, essa parte regulatória é o segundo. O terceiro... a parte de o aumento da superfície de ataque. E aí é um ponto também muito interessante, né? Você tem ataques na cadeia de suprimento, né? Porque, olha só, de repente você tem um castelo que é super protegido, mas você tem fornecedores que entram ali com a sua carrocinha trazendo alguma coisa e eles não são tão protegidos, e aí o atacante pode se utilizar dessa cadeia de suprimentos, né? Então, vou atacar ali o menor elo, né? O elo mais fraco. Então, cara, esse isso exemplo também é maravilhoso.
Eu acabei de jogar um jogo de videogame. Então, exato. Que eu entrava no castelo desse jeito, escondido na carroça, cara. É isso aí. Que exemplo maravilhoso. Você era a ameaça. Eu era a ameaça e eu consegui entrou. cortar a cabeça do rei. Exato. Então, assim, é exatamente isso. Né? Aliás, a gente pode trazer isso muito para segurança da informação, porque quando a gente fala de informações mais importantes, a gente fala das joias da coroa, né? Uhum. Então, você conseguiu aí ir lá. Que exemplo bom, cara. Então, o aumento da superfície de ataque. E a gente acabou de sair de uma grande pandemia, né? Uhum. Então, as empresas tiveram que adaptar o seu modelo de trabalho e levar os seus funcionários para trabalhar desde casa. Então, imagina só esses trabalhadores remotos conectando num Wi-Fi que não é o corporativo, que sabe-se lá quem ali está conectado também, o que está acontecendo, que tipo de comunicação está passando, será que alguém está interceptando essa informação? Então, o aumento da superfície de ataque está relacionado a isso também, tá? Esses trabalhadores remotos. Quarto desafio, a falta de mão de obra, né? Esse também é um desafio muito importante, porque, de novo, não é só tecnologia, né? Você precisa também olhar para as pessoas. A gente não tem hoje profissionais, a quantidade de profissionais que nós temos hoje capacitados não atende à crescente demanda. Uau. E é um ponto onde o produto também pode apoiar. Você automatizar essas tarefas para que esses profissionais, então, foquem o seu tempo em coisas mais nobres. Então, esse é um ponto. A gente vê muito, assim, quando você tem a oportunidade de sentar com um CISO e sempre ele vai ter alguma vaga ali em aberto. Sempre está buscando contratar alguém, né? A gente, durante a pandemia, viu muito essa dança de cadeiras, né? Pessoas saindo de uma empresa para outra, mas são as mesmas pessoas no mesmo mercado. Não chegam novas pessoas na velocidade que essas empresas precisam. E aí é onde um produto também pode apoiar muito bem esses clientes. E o último item aqui, mas não menos importante, a falta também de apoio, né, de outras áreas da companhia. Porque muitas vezes a cibersegurança, e na minha opinião pessoal, isso é algo que está mudando, graças a Deus. Como todo mercado, a gente vai amadurecendo, né? A tendência é melhorar. Mas muitas vezes assim, esse equilíbrio entre usabilidade e segurança, muita segurança vai tirar a usabilidade, né? E muita usabilidade, você diminui os padrões de segurança. Então, o correto é assim, dependendo do contexto. Então, onde eu aplico mais segurança, aonde eu aplico menos, para manter o equilíbrio. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma transferência aqui de um alto valor. Mas, de repente, numa rede já conhecida, esse é um hábito meu, um comportamento recorrente, não tem porquê eu adicionar ali muitas medidas de segurança, né? Ali eu tenho maneiras de entender que aquela é uma transação segura, que esse é o meu comportamento mesmo. Mas no meio da madrugada, por exemplo, de uma rede desconhecida, ou até mesmo, sei lá, um acesso fora do país, nunca foi uma característica. Então, assim, aí você adiciona, então, uma camada de segurança. Então, vamos colocar aqui um segundo fator de autenticação ou um múltiplo fator de autenticação, né? Colocar outras formas de validar, vai receber um código, vai colocar digital, vai ser pelo o escaneamento, né? A biometria do rosto, enfim. De acordo com o contexto, você adiciona. Então, a segurança, ela é uma medida de proteção, mas em excesso, não adequado para aquele contexto, ela pode sim ser um dificultador para a área de negócios, né? Já aconteceu com todo mundo. Às vezes você está tentando usar um negócio, ai, nossa, negócio chato, meu, tá pedindo um monte de coisa aqui, deixa isso daqui para lá. Sim, com certeza. E muitas vezes nem seria necessária aquela complexidade. Então, de novo, tudo varia muito do contexto. Eu, como profissional de segurança da informação, eu quero que as coisas sejam feitas da forma mais segura possível, mas também que não me impeça de realizar aquilo que eu quero realizar. Então, isso está mudando, as empresas, né, as outras áreas estão tomando ciência da importância da segurança da informação e como, então, fazer uso benéfico dela, para não impedir o negócio, mas para usar todos os recursos de forma segura, né? Os recursos estão aí. Como utilizá-los de forma segura, esse é o grande equilíbrio aí que esses profissionais, os CISOs, eles precisam, né, encontrar, e eles têm encontrado e têm trabalhado com as suas equipes nesse sentido de estar
próximo do negócio, né, de estar ali mesmo, desde da concepção, por exemplo, de um produto, ajudando a usufruir da tecnologia de maneira segura. É para isso que a gente está aqui. Nós, de segurança da informação, nós temos que ser habilitadores do negócio, não impedir. Né? Então, como utilizar a tecnologia mais recente? Por exemplo, fala-se muito agora de inteligência artificial. Então, como que eu vou utilizar a inteligência artificial de uma maneira segura? Esse é o ponto. Como que eu vou criar aqui um diferencial competitivo? Seja ele temporário ou sustentável, mas que fortaleça a empresa. Imagina que negócio, olha que negócio bacana. A segurança da informação habilitando isso de forma segura. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente está aqui. Que legal. Para facilitar, né? Porque também Exatamente. É isso. Não adianta pegar todos os produtos, coloca tudo, vira uma burocracia danada, você desiste, né? Eu fiz uma brincadeira uma vez, eu estava numa reunião, isso há muito tempo atrás, nem era aqui em São Paulo, enfim. E aí alguém falou assim, não, se a gente colocasse nessa máquina aqui criptografia, segundo fator de autenticação, prevenção à fuga de informação, e foi falando assim umas 10 coisas diferentes. Aí eu até brinquei, falei, isso vai para algum foguete, vai para outro planeta, ninguém pode tocar nessa máquina. Assim, do jeito que você falou, você não vai conseguir nem imprimir. Então imagina, você corta totalmente a liberdade ali de quem vai usar aquela máquina. Isso é muito ruim. E o usuário ele sempre vai encontrar uma forma de ele vai tentar burlar. Se ele vai conseguir ou não é outra história. É o famoso Shadow IT, né? Se ele não encontra os recursos que ele precisa dentro da máquina corporativa, ele vai começar a trazer coisas que ele vê na casa dele, no iPad dele. Pô, eu tenho esse aplicativo aqui que consigo fazer isso. Total. Aqui na empresa eu não consigo exportar o PDF, mas eu tenho aqui no meu tablet aqui um aplicativozinho. Aí, né? Fica difícil, porque você perde o controle. Então, a gente tem que habilitar, dar as ferramentas para os nossos usuários de forma segura. Nossa. Cara, imagina. E as pessoas fazem isso mesmo. A gente faz, né? Isso aqui é tão difícil, eu dei um jeitinho. Cara, você falou tantas coisas legais aí sobre esse relatório que eu vou juntar 2 perguntas aqui que eu tenho em uma só. Você falou sobre superfície de ataque, né? E o home office. Quando a gente fala nessa nova era do IoT, que já nem é nova, já está até ultrapassada a gente falar de IoT, é muito louco pensar nisso, né? Que tudo agora tem um enderecinho ali de IP, conecta na internet e tudo vira uma possibilidade de ataque. Sim. E com a galera em home office, eu fico pensando, tem o aspirador que está limpando a casa, tem aquela lâmpada inteligente. Cara, deve ser insano para as empresas, né? Ficou muito mais caro pensar em segurança para as empresas com o pessoal em home office, com essa quantidade de novas portas de superfície para ataque? Olha, a gente pode falar sobre esse problema de diferentes perspectivas e sobre ângulos diferentes. Assim, é óbvio que quanto mais devices você tem, isso, você aumenta a sua superfície de ataque, né? Você tem mais chances de alguém explorar alguma vulnerabilidade, né? Criar uma ameaça para explorar uma vulnerabilidade e automaticamente aumentando o seu risco, né? E o impacto sobre o seu negócio. As empresas têm que estar atentas a isso, né? Elas precisam, de novo, a gente volta lá no BBF, né? No básico bem feito. Elas precisam ter um inventário atualizado, elas precisam saber o que está no ambiente. E se aquilo que está ali representa um risco, e não apenas se representa um risco, porque muitas vezes você tem algo que é um risco, mas que para o seu negócio o impacto relevante. Mínimo, a ponto de a medida de proteção ser mais cara do que, sei lá, os impactos. Então, não vale nem a pena você mitigar. Você simplesmente aceita o risco. Então, depende muito disso, de entender o que tem no ambiente, entender quais são os riscos inerentes. Hoje, esse mundo nosso ele é extremamente conectado, né? Você tem uma televisão que está conectada à internet, você tem um telefone IP, você tem um ar-condicionado, você tem basicamente toda a infraestrutura ali podendo ser controlada via rede. Isso representa um risco, porque alguém com acesso indevido pode fazer operações indevidas, né? Mas também é uma mega de uma facilidade. O tempo todo você dispor desses recursos. Então, não digo que ficou mais caro, mas eu digo que essa expansão dessa superfície de tecnologias e produtos e plataformas exige sim um cuidado e um olhar especial.
né, da empresa. E isso não apenas aqui da área de segurança da informação, mas isso tem que ser algo definido em níveis estratégicos, sabe? Desde ali do board, com os executivos, né? Tem que ter alguém alguém de segurança ali também envolvido para dar uma visão. Também não é um negócio apocalíptico, mas dá uma visão real do impacto para o negócio, né? Do impacto daquilo para o negócio. Então, não diria que ficou mais caro. Até porque a tendência ao longo do tempo é de ir barateando as coisas, né? A gente vai descobrindo formas mais automatizadas de fazer e a automação ela diminui o custo também de adoção da tecnologia. Você pode ver que sempre é assim. A tecnologia, quando ela é muito recente, você vai pagar um preço um pouco maior por ela, mas depois ela meio que atinge o seu platô, né? E aí ela não fica cara. Mas eu diria que sim, tem que ficar de olho aí, entender quais são essas superfícies e agir de forma a né, endereçar os riscos de acordo com o apetite de risco da empresa. Né? Se aquilo representa um risco para o negócio, você tem que ter uma atenção especial. Não representa um risco, então segue o jogo. Legal, eu fiz a pergunta dessa forma porque eu li recentemente uma matéria que falava sobre empresas que por causa da segurança cancelou o home office. Falou, não, prefiro, para mim tá muito complexo, eu prefiro todo mundo aqui, acessando as máquinas daqui e tal. E aí cancelaram o home office por causa disso. No começo da pandemia, teve de tudo. Teve muitas... É um cenário novo, né? Ninguém estava se preparando, ninguém estava assim, vai acontecer uma pandemia daqui 6 meses, vamos, sei lá, comprar notebooks, enfim, seja um VPN ou sei lá, qual que é a estratégia aí de cada companhia, né? Ninguém estava preparado. Então no começo teve de tudo um pouco. Então, mas aos poucos a segurança fez um papel muito importante ali, né? Durante essa pandemia de criar esse equilíbrio e mostrar aí para os times estratégicos, né? Para esse nível de gestão aí, como abordar da forma correta, qual que era o equilíbrio correto. Mas, assim, de novo... Depende, né? Tudo depende. Depende muito. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo, assim, que o trabalho remoto ele é muito benéfico. Hoje, para chegar aqui, o trânsito estava terrível. Lógico, a gente precisa estar aqui, o bate-bola e tal. Mas no trabalho, no dia a dia, você perde muito tempo no trânsito. Então, se você conseguir fazer algumas coisas ali remota, essa mobilidade te traz possibilidades também. Então, de novo, tudo é encontrar o equilíbrio, sabe? Você tem que... Você falou, segurança aí. Exato. Mas essa é uma discussão, social humana. Exato. Segurança e liberdade são 2 pontos que são contrários. E aí você tem muitas questões envolvidas. Não é só a tecnologia, você tem as pessoas também. Tem pessoas que são mais de estar perto, tem pessoas que, não, para mim eu vou lá pro interior lá e fico... Não quero olhar na cara de ninguém nunca mais. Meus cachorros. Exato, é o perfil de cada um. Mas é entender isso, é a diversidade das empresas, é entender isso, né? Como reagir, né? E como criar algo ali que seja, né, adequado também, né? Você não pode... nem abaixar a régua demais, nem subir demais. Você tem que encontrar o equilíbrio ali para que você consiga atender os diversos públicos, né? Mas eu sou muito fã desse trabalho home office, sabe? Home office. Tá vendo, né? Empresa Trellix já tá ouvindo aí no mundo. E a gente tá aí, a Trellix tá aí com seus produtos para justamente pavimentar esse caminho. Então, o cliente, ele vai trabalhar de forma remota, ele precisa proteger muitos pontos ali, né? Muitos vetores por onde os atacantes podem entrar. E a gente está aí para isso. A gente está aí para entender o cenário do nosso cliente, para fazer algo específico para o ambiente dele, né? Entender a arquitetura, propor também, né? Não é só assim, e isso é algo que a gente faz muito internamente, sabe? Quando a gente vai para uma reunião, para um bate-papo, não é só ouvir. Lógico, ouvir é muito importante. Você tem que primeiro entender qual que é o cenário ali. Se você não ouve, você não tem essa capacidade. Então a gente ouve muito. Que faz sentido até com o que você falou, que é o primeiro problema que os CISOs colocam. Você tem que saber o que existe. É isso aí. Se você não sabe o que existe, você não sabe como trabalhar. Ouve, traz isso para dentro, né? Trabalha essa informação e propõe também, né? Coisas que... você já tinha pensado
Nessa situação aqui, às vezes o cara vai falar, olha, nessa situação não tinha, mas bom ponto, vamos lá. O que você sugere então? Olha, a gente sugere uma arquitetura assim, dessa forma ou daquela outra, enfim. Tem que pensar, né? Porque uma vez definida bem essa estratégia, a execução ela fica mais fácil, né? No meio da execução ali, tive uma ideia diferente, aí... Me ajuda aí, né? Fica ruim, exato, me ajuda aí. Então, esse é o nosso trabalho também, né? De ser o que o mercado chama muito de Trusted Advisor, né? Um conselheiro de confiança, né? Eu estou aqui, eu entendo o seu negócio, entendo o seu business. Então, por exemplo, eu atendo muito clientes da área financeira. Se eu não entender da área financeira, o que eu estou fazendo ali? Né? Então, eu preciso entender da área financeira, eu preciso participar dos calls lá, por exemplo, de relação com investidores, entender quais são as diretrizes daquela companhia, entender as regulamentações, o mercado e como que as minhas tecnologias ajudam esse cliente a atingir os seus objetivos. Então, isso é muito importante, né? Que legal. E aí me diz uma coisa, Arthur. A gente tá sempre correndo atrás, cara. Primeiro surge um ataque novo e aí, o que apareceu agora, a gente tem que se defender dele. É sempre assim? Sabe que tem um negócio interessante? E aí é a diferença de quem ataca e de quem defende. Quem defende precisa conhecer todas as formas de ataque para criar a sua estratégia, né? Para estar apto a detectar, a remediar, a prevenir e tudo mais. Mas para quem ataca, muitas vezes é uma técnica ali que ele precisa para ter sucesso no ataque dele. Então perceba que o trabalho de defesa ele é um trabalho mais... ele exige muito. Enquanto que o ataque, você precisa de uma técnica só que não foi endereçada uma coisa nova que você consegue entrar, né, e ter sucesso ali no que o atacante estava buscando. Não digo que é correr atrás, mas dá para se defender de forma... sem ser essa correria, né? Você tem pontos que são importantes de você olhar. De novo, trazer essas informações. O nosso ambiente aqui, o ambiente corporativo, ele é um ambiente vivo. Se a gente puder olhar, se a gente tivesse a capacidade de olhar igual Matrix, assim, né? Você ia ver os bits passando aqui pela sala, né? Comunicação Wi-Fi, você ia juntar tudo isso aqui e entender se esses padrões de comunicação são um ataque ou não. E aí, de novo, aonde que a tecnologia é importante? Principalmente agora com a inteligência da informação. Você tem uma capacidade muito maior de analisar isso num tempo muito menor. Então você faz, sei lá, milhões de análises em segundos e você é capaz então de detectar algo ali. Entendeu? Então, enquanto que se esse trabalho fosse mais manual, ou como a gente fazia aí há décadas atrás de forma mais primitiva, os atacantes ficariam ali dentro dos ambientes por anos. Aliás, a gente tem até notado aí nas nossas pesquisas, né, a gente tem um centro de excelência de inteligência interna na Trellix, e a gente vê que esse tempo de detecção ele tem caído, né? Então, antigamente era lá 300 dias, 200 e tantos dias do atacante dentro do ambiente sem ser detectado. Nossa. Agora está na casa de, sei lá, 50 dias ou até menos, né? Depende muito de ambiente para ambiente, mas imagina um atacante ficar dentro do ambiente sem ser detectado. Nossa. Né? Então, essas novas tecnologias também propiciam uma melhor detecção. Tá? Entendi. E a segurança cibernética, ela varia em diferentes partes do mundo ou não? É tudo igual? Eu colocaria em diferentes partes do mundo. Lógico, sim, tem as questões culturais. E aí é uma percepção minha. Eu acho que o brasileiro, por exemplo, ele gosta muito mais de remediar do que de prevenir. Nossa. Aí... Essa é uma análise primária. Se você pegar um pouco mais fundo nessa análise aqui, de preferir remediar do que prevenir, aí a gente pode expandir ela para uma régua global, que eu diria que é assim, ó. A segurança, talvez ela não varie de cultura para cultura, mas ela varie de indústria para indústria, dependendo da regulamentação que ela sofre ou não. Então, de novo, se você pega, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui de volta ao mercado financeiro, que é um mercado extremamente regulamentado no mundo todo. Aqui no Brasil, por exemplo, eu também atendo a área da saúde, né? Então eu posso dizer, sem entrar em muitos detalhes, que a área da saúde ela é menos regulamentada do que a área financeira. Isso é óbvio, acho que para todo mundo. Né? Então, qual que é o apetite de investimento da área da saúde? Ele tende a ser menor. Apesar disso, está passando por uma transformação. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que eram da área financeira que estão migrando para a área da saúde, justamente que a saúde está subindo a sua barra de proteção. Então, se a gente compara o que era antes, de repente estava aqui, hoje já está aqui em cima. Então, vai depender muito da regulamentação, porque o que driva o negócio mesmo
é essa questão de risco. Então, quem está lá em cima no nível estratégico, o CEO, ou todo ali o seu board, ou todo esse primeiro escalão ali que trabalha com o CEO, né? O CFO, CMO, CCO, aí, enfim, varia de... Eles vão olhar o seguinte, olha, se eu sofrer um ataque, eu tenho como me recuperar dele em quanto tempo? Então, qual que é o tempo que eu levo para detectar? Qual que é o tempo que eu levo para responder? Qual que é o meu downtime? Quanto tempo a minha principal operação aqui vai ficar fora do ar? Quanto que isso representa de prejuízo? Ah, tá bom, eu tenho aqui. Se a minha operação parar, eu vou perder 1 milhão de reais por dia. Bom, é um número grande ou pequeno? Não sei, vai depender do que você está vendo de contramedida de solução. Se essa contramedida, né, valer a pena, for menor do que o seu prejuízo, vale a pena você ter ali a solução, né? Senão, você vai buscar outras formas. E aí, o risco tem várias formas de abordar ele. Você pode terceirizar o risco, você pode tentar ao máximo reduzir, né, mitigar. Risco zero não existe. Você tem formas de lidar com ele. De novo, você pode terceirizar, contratar um seguro, criar medidas ali para diminuir esse risco, mas tudo é uma... Assim, talvez seja muito simplório, a gente precisaria de muito mais tempo para ficar nisso, mas acho que tudo é um ponto de vista financeiro. Entendi. Sabe? Quanto custa para eu ter essa proteção? E o que eu teria de prejuízo aqui? Uma média. Se eu teria 20 milhões de prejuízo e a solução custa 30, será que vale a pena? Não, eu teria aqui, em média, 20 milhões de prejuízo, a solução custa 5. Opa, isso daqui vale a pena, porque o que eu vou investir é menor do que o prejuízo que eu teria. Então, tudo é matemática. Essa é a minha visão. Eu acho que eu preciso subir aí nessa estrutura organizacional, né? Também falar com os CEOs, né? Mas o que a gente tem visto, né? E ouvido e todos esses reports, enfim. Essa é a visão mesmo, né? É risco. Então, o risco basicamente é o quê? É uma ameaça, é uma vulnerabilidade que existe dentro do seu ambiente, que é explorado por uma ameaça, e qual que é o impacto financeiro disso, né? E aí existem diferentes variações de risco, mas basicamente essa é a linha mais padrão assim, e ver se o que vale a pena, se é remediar, né, ou se é prevenir. E aí quem está lá em cima toma essa decisão. E muitas vezes aqui a gente está mais aqui embaixo, não tem muito essa visão, e às vezes acho que até desleixo da empresa. A empresa não está fazendo essa medida de proteção, mas alguém lá em cima já pensou. Ou se não pensou, deveria ter pensado, né? Ou vai pensar Ou agora vai de um pensar. Então tem muito disso também. A gente vê muito o C-Level e o próprio board convidando a área de segurança para falar assim, o que é esse ransomware aí? O que é esse negócio aí? Porque eu falo assim, quando passa no Jornal Nacional ou no Fantástico, popularizou, né? Então, o cara vê, ele tá lá assistindo TV, tá vendo noticiário, ele pegou o jornal dele, ele leu lá na revista, etc e tal, ou alguém falou, o ransomware lá parou a empresa, ele vai, o que é ransomware? A gente tá pronto para detectar esse ataque? A gente tá pronto para responder? E aí é onde a gente tem que estar preparado ali para, olha, a gente, né, tem essas medidas aqui, a gente responderia dessa forma, a contingência seria essa daqui, etc e tal. Mas, enfim, tudo gira em torno da parte financeira mesmo, né? No fim das contas é o que vai balancear isso, né? Exatamente. Mas achei interessante que você comentou que depende da regulamentação dentro dos setores. Então a galera, apesar de existirem os riscos, apesar de existirem os ataques, se não vier o governo regulamentar e falar, precisa ter isso aqui, a galera ainda tá deixando. Porque você tem diferentes níveis de proteção também, né? É por isso que eu falo, não é todo remédio que serve para... Não é um remédio que serve para todas as doenças, né? Você não tem uma pílula, né? A famosa, todo mundo diz, eu vou dizer aqui também, não posso dizer 3 vezes, essa é a primeira, a bala de prata. Né? Então eu vou dizer a segunda agora, não existe uma bala de prata. Então, uma coisa que vai resolver todos os problemas do mundo. Isso não existe isso. Então você precisa... criar uma estratégia de acordo com a indústria onde você está. Até porque, veja bem, a tecnologia ela difere. Se você pega, vou dar um exemplo aqui de uma petrolífera, talvez ali o core mesmo, grande parte, seja mais OT do que IT, por exemplo.
Você está falando ali de redes de automação, PLC, escada, outro ambiente completamente diferente. Então, por exemplo, ali no OT, você não está preocupado com um tema de repente, vazamento de informação, igual tradicionalmente a gente vê em outras indústrias. Então, tudo depende, varia de indústria para indústria e do quanto ela é regulamentada. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Você não aplica um remédio para todas as, né, as variações existentes. Entender qual é a indústria, entender o quão necessário é aquela medida de proteção. De novo, você também não pode quebrar a experiência, né? Você não pode inviabilizar o negócio, você tem que possibilitar um negócio de forma segura. Então, tem muitas tecnologias que você aplica num ambiente que não aplica no outro. Então, acho que aqui é entender de qual ambiente a gente está falando. Então, não diria que a indústria é menos segura, mas sim, a indústria, de repente, ela tem um escopo de ataque ali mais limitado do que, sei lá, a área financeira, por exemplo. Sim. Então, de novo, a gente volta ao ponto. Entender as necessidades de cada uma e ter ali o padrão mínimo. O que a gente vê de interessante nesse ponto e que ajuda muito esses executivos, né, os CISOs, é porque você já tem padrões já estabelecidos. Aí tem diversas normativas, né, tudo mais, de como fazer, do que fazer. Então, muitas vezes você adota um framework desse, né, e vai adaptando ele à sua realidade e vendo se você está fazendo de verdade o que está sendo pedido ali, né, adotando aquelas medidas de segurança. Isso ajuda muito, porque antigamente ia muito da experiência de cada um. Hoje não, hoje você tem NIST, você tem CIS, hoje você tem ITIL, você tem uma infinidade de frameworks e bibliotecas que vão te dar um norte ali, vão te orientar, né, dependendo do ambiente que você está, o que você deve, qual que é a medida que você deve adotar. Que legal. E, Arthur, explica pra gente o que é um ataque de dia zero e como que a gente pode se proteger contra eles? Bom, muito bem. Um ataque de dia zero ou uma vulnerabilidade do dia zero é uma vulnerabilidade que nem mesmo o fabricante daquela tecnologia ali conhece. Então, muitas vezes isso é descoberto por um pesquisador, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, se ele é do bem ou do mal, mas um pesquisador ali descobriu uma vulnerabilidade e ele não vai fazer o disclosure dela, né? Não vai avisar o fabricante, ou mesmo se ele avisa, nesse intervalo entre avisar e o fabricante corrigir e disponibilizar a correção, de repente o ataque ocorre ali também. Então, é um ataque, é uma ameaça que explora uma vulnerabilidade que ainda não é conhecida. E isso existe. De novo, o software ele é desenvolvido por seres humanos, né? E os softwares eles têm pontos de vulnerabilidade. E tem situações ali que, de repente, na hora da concepção, a equipe não pensou naquele cenário, mas que quando vai para o mundão afora, você tem de tudo. Bilhões de pessoas. De aí, possibilidades, tudo mais. Então, não vou dizer que está ocorrendo com menos frequência hoje, mas eu vejo que quanto mais o tempo passa, mais maduros nós ficamos e entendemos também dessa disciplina de, antes de lançar uma coisa, fazer todo um processo, um controle de qualidade, testar diversos cenários. De novo, inteligência artificial ajuda a automatizar muita coisa, ajuda a testar muita coisa, mas um ataque de dia zero é isso. Ele vai explorar, é uma ameaça que explora uma vulnerabilidade ainda não conhecida. E aí, bom, aí você tem de tudo, né? De repente alguém pode ter aí uma vulnerabilidade dessa, está fazendo uso dela, ainda ninguém sabe, ninguém detectou, não conseguiu ainda entender o que está acontecendo, e até não ser descoberta, aquele atacante vai fazer uso disso. Então tem muitos exemplos aí, mundo afora, de coisas que aconteceram nesse sentido aí de dia zero. E essas que seriam aquelas novidades que você comentou atrás dos atacantes, inventou um negócio novo. E aí é onde, de novo, a tecnologia desempenha um papel importante, porque qual que é a função, por exemplo, da inteligência artificial? É ser um cérebro humano, né? E ir aprendendo, ter um aprendizado contínuo. Essa é uma das vantagens da inteligência artificial. Então, ela vê um desvio de padrão, algo ali, e fala, pô, isso daqui não faz sentido. E começa a testar os seus modelos, né? A cruzar, correlacionar essas informações, fazer todas as operações, até falar, opa, peraí, isso daqui pode ser um ataque, né? Gera um alerta ali com alto grau de acuracidade, né? De fidelidade. Alguém vai olhar para aquilo lá e falar, opa, isso aqui realmente é um ataque, está explorando uma vulnerabilidade ainda não conhecida e assim por diante.
Então, essa capacidade de fazer muitas coisas, né, milhões de operações, quase que em tempo real, acaba também ajudando nós que estamos em segurança da informação a sermos mais efetivos na detecção e na resposta a uma ameaça. Que legal. E existem diferenças entre os desafios enfrentados por grandes corporações em relação a pequenas empresas? Sim, existe. E aí você tem, de novo, também essa questão das regulações e dos mercados, esse é um ponto. Mas sim, grandes corporações geralmente estão sujeitas a outras normas, né? A um nível de rigidez maior. Eu acho que hoje no Brasil o tema da LGPD acaba que coloca uma régua para todas as indústrias, né? Então, se você é grande ou pequeno, você tem que seguir ali pelo menos aquele mínimo, digamos aquele assim. mínimo, exato, aquele mínimo aceitável. Mas sim, varia muito. E aí, de novo, a nossa abordagem, né, a abordagem da Trellix é uma abordagem consultiva. Porque eu não vou chegar no meu cliente, abrir o meu catálogo de produtos e falar, você precisa disso. Não, entender a realidade, entender o negócio. Bom, é um negócio pequeno, o que dá para fazer, a gente tem estratégias diferentes dependendo do tipo e do tamanho da organização que a gente está abordando, né? Então varia sim, desde os controles adotados, e a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento para oferecer, dentro desse contexto, o melhor para aquele cliente. Que demais. Porque imagino que quanto maior seja a empresa, deve ter... Claro, né? A gente não é tonto. Tem aqueles ataques que são, faz um ataque aí para geral, quem pegar pegou, a empresa X caiu. Mas deve ter aquele que não, vamos mirar essa empresa. Tem muito ataque que são definidos alvos, né? Então, vamos aqui focar nessa empresa aqui. E o atacante, esse é um ponto interessante também, né? Ele tem o tempo ali para todo o tempo, eu diria que todo o tempo do mundo, né? Então, ele não precisa fazer o ataque essa semana tem que acontecer, não. Ele vai ali trabalhando, ele vai vendo, ele vai identificando comportamentos, padrões. Enquanto isso, ele vai fazendo o próprio trabalho dele ali de inteligência, de entender, pegar uma credencial vazada, entender um comportamento de um usuário, vai vendo. E numa dessa, lá dentro da empresa, uma empresa grande, alguém pode deixar alguma porta aberta, no sentido de subir um serviço novo lá num servidor e de repente não seguiu uma baseline ali de segurança, então tem alguma coisa exposta. Então, de novo, é uma oportunidade só que o atacante precisa para encontrar um negócio desse e entrar e conseguir estar lá dentro da empresa e fazer o que ele tem que fazer. Então varia muito sim, né, de tamanho de empresa, né? Imagina uma empresa com, sei lá, 50 mil funcionários, o tanto de coisa que não acontece ali dentro, diferente de uma empresa, sei lá, de 20, 30 funcionários. Então, cada uma tem seus prós e contras, mas a gente tem que estar atento a isso, né? Para cada uma delas oferecer, de novo, o remédio mais adequado, né? Não é um remédio só para todas as dores. Cara, e é surreal pensar isso, que a gente, parece roteiro de filme, já vira cinema. Porque a gente tá falando de bilhões e bilhões de dólares, né? Uma indústria criminosa com muito dinheiro para investir. E aí para pra pensar, se o cara precisa de uma credencial, que é um e-mail e uma senha. Um e-mail e uma senha. Se o cara vou atacar a ScanSource, o cara quer atacar a ScanSource. O cara ele pode, sei lá, pra onde que eu vou agora, hein, Arthur? Vai lá. Você vê como é difícil de defender essas coisas. A pessoa pode pagar alguém pra seduzir, pra falar, vai lá paquerar aquela pessoa, vai se pegar, não sei o quê, pra conseguir o e-mail. Até nisso a gente consegue chegar. Sabe que teve um caso, ele é até público, eu não vou falar aqui o nome da empresa porque eu posso falar o nome da empresa errado. Aí vai ser um desastre. Talvez eu não lembre. Vai ser um desastre o podcast, eu vou falar o nome da empresa, nada a ver. Eu tenho quase certeza que é essa empresa de carros elétricos mundialmente conhecida. E teve um caso que um grupo de atacantes, eles ofereceram um valor financeiro bem alto para que um funcionário simplesmente plugasse um pendrive na máquina corporativa. Então, pensa, olha só que coisa. De repente você trabalha aqui na Scan, eu te encontro ali na calçada, fala, cara, quanto você quer para você plugar esse pendrive lá? Nem precisa ser na sua máquina. Pega alguém que for almoçar, deixa a máquina ligada, vai lá e pluga. Porque ali está o que eu preciso para... né? Pra entrar no sistema. É isso, às vezes o cara não ganha nada, tá ferrado, já tá bravo, não se dá bem com o chefe, discutiu com o chefe, não sei o quê. Fala tudo isso mesmo? De novo, são processos
tecnologia e pessoas. Então a gente falou de tecnologia, a gente falou também de processo, e aí vem as pessoas também. E aí, mais uma vez, aquela máxima que todo mundo está cansado de saber, que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E aí, estamos trabalhando? Estamos conscientizando os funcionários sobre a importância e como é o comportamento correto que eles devem ter? Porque muitas vezes assim, a curiosidade ela pode atrapalhar. Vou imaginar que eu deixo um pendrive aqui na recepção. Qual que vai ser a primeira reação de alguém ver esse pendrive? Nossa, do que será que é isso? Põe na máquina. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma política verdade. e um treinamento. Fala, gente, olha só, se encontrou algum pendrive por aí, não coloque na máquina. Vai saber de quem é. Deixa ali na recepção ali e de repente o dono aparece, ou se não apareceu o dono, né, entrega lá para a área de segurança da informação que eles têm uma maneira segura de ver o que tem ali dentro. Então, assim, de novo, de tudo um pouco, né? Você tem que fazer um ajuste fino, um tuning em tudo, no processo, na pessoa e na tecnologia também. Cara, que pânico. E é isso, né? Você pode usar a curiosidade. Você já passa e joga um pendrive lá. Bonitinho, coloridinho, assim. E se você for olhar, por exemplo, o grande vetor de ataque é o e-mail, né? E as campanhas de phishing, tem campanhas mais direcionadas, outras não, mas grande parte delas, se não a maioria, lidam com essa parte do ser humano, né? Da curiosidade, muitas vezes da ganância, né? De oferecer algum ganho, ou de... aqui estão as fotos do carnaval passado. Já é. O cara vai clicar lá, pô, você nem, sei lá, você nem pulou o carnaval do ano passado, entendeu? Tava na pandemia, não teve nada, sei lá. Enfim, a curiosidade e a ganância, então tem que tomar muito cuidado. Cara, que fácil isso. Deixa um pendrive escrito assim, ó, melhores raça negra... jogado na porta do escritório. Você vê quantas pessoas espetam isso na máquina. Vamos fazer esse teste. Cara, Thiaguinho, pega um pendrive aí lá. Melhores, raça negra nos 90, só as melhores. E vamos deixar ali. Na hora do almoço você escuta. E vamos botar uma câmera ali pra ver quem é que pega e pluga isso. Meu Deus, que pânico, gente. Pânico mesmo. E Arthur, você pode compartilhar com a gente algum case que a Trellix ajudou a prevenir de ataque cibernético? Tem isso? Pode divulgar? Como é que funciona? Olha, a gente protege clientes todos os dias. A gente não pode, né, citar nomes, mas sim, a gente é o tempo todo. Assim, de novo, os atacantes são muitos também, né? Então, não vou dizer que eles não descansam, mas eles são muitos. Então, todo dia acontece alguma coisa e todo dia a gente tem sido muito efetivo nessa proteção. Graças a Deus a gente ouve... né? Olha, a sua solução me ajudou aqui. A sua solução parou esse e-mail. Eu tava numa reunião num grande banco essa semana e lá o head de Threat Intel falou, cara, a gente gosta muito da sua solução aqui da parte de rede, de e-mail, porque ela ajuda muito o meu centro de operações de segurança, né? O SOC, a identificar as coisas aqui, a trabalhar da forma correta, né? Não perder tempo com um falso positivo, né? Tudo que vocês alertam aqui realmente... são coisas que precisam ser proativamente revisadas, né? Então, citar nomes ou situações é um pouco difícil, mas a gente barra de tudo. Todo dia tem alguma coisa nova aí, ou seja um ransomware, seja um phishing, uma campanha. Nós também detectamos isso muito em provas de conceito, sabe? Teve até um caso recente agora, nós descobrimos uma campanha que estava sendo feita contra um grupo muito grande na área da saúde, é o máximo que eu posso falar. É um grupo gigante e nós descobrimos uma campanha específica numa prova de conceito. A gente simplesmente foi lá, durante esse processo nós identificamos e na hora de mostrar os incidentes ali, tá acontecendo isso. Mas como assim? O que é uma campanha? Uma campanha é o seguinte, o atacante ele focou na sua empresa, certo? E aí ele vai fazer algo específico para a sua empresa. Sabe? Então ele vai construir um e-mail com o mesmo look and feel, o seu logotipo, muito bonitinho. Antigamente os atacantes erravam muito no português, mas esse era um português que me ajuda lindo, aí também, né? Porque hoje tem chat GPT também, né? O cara pode ir lá, AI generativa, né? Usar ali para gerar aquele texto e tal. O cara fez um negócio assim, tava perfeito. Mas, de novo, muitas ferramentas se baseiam apenas ali no texto escrito. Esquece, isso já são ferramentas do passado.
Você precisa correlacionar muito mais coisas para saber se aquilo ali é de fato um ataque ou não. E aí é onde a gente vence. Por que a Trellix vence nesse sentido? Porque assim, ó, quem vê mais, sabe mais. Então, por que visibilidade é importante? Porque é o seguinte, a gente está aqui no 6º andar. A visão de quem está no térreo, ela é uma. A visão de quem está no 6º ou na cobertura é outra completamente diferente. Sim. Então, quanto maior a sua capacidade de enxergar o que está acontecendo ao seu redor, maior a sua capacidade também de detectar aquilo que realmente é uma ameaça e fazer a contenção adequada. Então, a gente tem aí bilhões de sensores espalhados pelo mundo todo, correlacionando essas informações, trazendo para dentro da Trellix, processando elas, né? E isso é inteligência, que a gente entrega para os nossos clientes na forma de uma detecção dessa. Olha, está acontecendo uma campanha, tem um atacante, um grupo de atacantes mirando aqui na sua empresa. Eles estão fazendo dessa forma aqui, ó. Eles mandaram esse e-mail aqui, quando o cara clica, acontece isso, e pega essa credencial e não sei o que. Então, pega depois da credencial em mãos, aí o cara sabe-se lá o que ele vai fazer. Então a gente detecta isso, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Todo dia tem alguma coisa acontecendo. Mas graças a Deus a gente tem sido muito efetivo no... Assim, trabalhar de forma muito eficiente, né, nesse combate. E um diferencial que eu vejo também muito importante é de você ter um fácil acesso à estrutura da Trellix, a estrutura executiva mesmo, sabe? Então, isso já aconteceu já do presidente, nosso CEO, vir aqui para o Brasil de visitar empresas que são importantes para nós, né? E que elas também consideram as nossas soluções importantes para o negócio delas, para justamente ter esse bate-papo, para ouvir o que está funcionando, o que precisa de ajuste, né, aonde a gente pode melhorar. Esse feedback, esse ciclo contínuo, isso ajuda muito. A gente teve agora, acabando de voltar de São Francisco, né, teve a RSA Conference. Muitos dos nossos clientes, ou se não todos os nossos clientes que estavam lá e que quiseram se reunir com os nossos executivos, estavam lá à disposição. Então, de reunir, não só apenas o CEO, né, uma visão mais holística, abrangente, mas olha, eu quero falar com o seu gerente de produto específico de DLP, por exemplo, prevenção à fuga de informações. E ali sentar, olha, acontece esse caso aqui lá na minha companhia, porque, de novo, aí todo país tem as suas especificidades, mas a sua indústria também pode ser regulamentada ou não. E olha, lá no meu país tem essa regulamentação, ó. Eu preciso disso. E o cara vai lá, anota, prioriza isso e lança no próximo release. Então isso eu vejo também, sabe, muito... É um diferencial da Trellix, sabe, de ter o fácil acesso. Então hoje, por exemplo, um cliente meu fala, Arthur, eu quero falar com o seu VP de engenharia. Muito fácil. Eu abro aqui o chat, VP, tudo bem? Ou eu mando um e-mail pro VP, peço ajuda pro meu chefe aqui, meu diretor, fala, cara, acessa esse VP aqui para mim, a gente precisa trazer ele amanhã para uma reunião com o cliente e tal. É assim que funciona. Então não existe mais aquele distanciamento, né? As coisas são mais flat agora. Você tem que trazer o cara para a mesa. Então é o cliente, é o meu VP, é a minha área de suporte, enfim, todas as peças ali reunidas para prover o melhor para o meu cliente. Então esse é um grande diferencial. E, de novo, voltando na sua pergunta, né? Isso acontece o tempo todo, a gente identifica campanhas o tempo todo e é a união de tudo isso, sabe? De tecnologia, de extrair esses indicadores aí dessa nossa rede global de inteligência, ter acesso a essas mentes que criam os produtos, os roadmaps, tudo isso junto é o que nos dá essa capacidade de identificar coisas que os outros falham miseravelmente. E aí quando você descobre uma campanha dessa, vocês só bloqueiam e acabou? Assim, não falo com eles? Ou você consegue entrar em contato com os caras e falar, ô irmão, sai fora, mete o pé que eu já te vi. Como é que funciona? Ou não, só bloqueia, o cara vai continuar lá tentando, rolou campanha, vai ficar continuando? Eu prefiro não comentar. Não, tô brincando. Não, a Polícia Federal vai baixar aí. Não, é que assim, depende muito de situação para situação, né? E a gente tem contraste de confidencialidade com os nossos clientes, né? Então a gente não pode exatamente compartilhar o que acontece, mas se eu pudesse dizer alguma coisa é que chegamos numa fronteira aqui, hein? Exato. Vou beliscar um pouquinho mais, talvez, quem sabe? Talvez, quem sabe não. Olá, você da Polícia Federal que está acompanhando esse podcast. Não, assim, muito é o cliente que
que vai definir. Que vai definir. que vai fazer. É o cliente que Entendi. decide o que vai fazer. Lógico, aqui, de novo, é uma brincadeira aqui, óbvio, a gente não ultrapassa nenhum Claro. limite da ética, nem nada disso, né? Mas o que o cliente faz ou deixa de fazer, isso não compete a nós. Mas nós entregamos a capivara. Ah, que legal. Tá aqui, ó, o atacante. Aí se ele vai mandar isso, alguém isso, lá pra dessa pegar os caras de forma. porrada, então aí já é outra história. Aí já é outra história. Brincadeira, gente, não brincadeira. acontece, viu? Isso não acontece. É raro, mas acontece muito. Te pego na porta da escola. Isso. E aí, por exemplo, uma pergunta. Antigamente não tinha tudo isso, né? O que as empresas tinham eram os concorrentes. Eram os rivais, eram os concorrentes. Só que a gente sabe que os CEOs, os caras sentavam na mesa, até hoje, né? Senta e se conhecem pessoalmente e tal. Quando a gente fala das empresas de segurança, elas conhecem de cara a cara, de saber quem é a pessoa. Porque a gente sabe que os cybercriminosos é uma indústria que contrata pessoas que os caras, são multibilionários também, tem muito dinheiro pra investir. São pessoas conhecidas? As pessoas sabem quem é, minimamente? Quem são os atacantes? Você senta pra tomar uma cerveja com o cara? Eu não. Tá me chutando embaixo da mesa. Mentira, gente. Eu não. Mas existe esse conhecimento, essa conversa, em algum nível? Como que funciona? assim, ó, não existe. Porque é crime mesmo, né? É crime, né? Você estaria interagindo. É igual, vamos trazer isso para a vida real. Se eu entendi a sua pergunta, aí você me diz se eu tô correto ou não no entendimento. Mas é como se você soubesse que uma pessoa é um sequestrador e você sentasse para tomar uma cerveja com um sequestrador no final de semana. Tá. Para trocar uma ideia. E aí, quem você sequestrou? Tem alguém no cativeiro? Não. Esse tipo de coisa a gente, né, não tem. Agora, quem cuida... Mas a gente sabe que tem policial que quem conhece, cuida... Então, que sabe, mas aquele ali é não sei o que. Mas é isso que eu ia falar. Quem cuida de prender bandido é a polícia. Né? A gente identifica. E aí o cliente pode muito bem acionar a polícia legal. e falar, olha, eu tenho um ataque vindo aqui associado a essa pessoa. E, sei lá, por A mais B ali, né? Ter todo um dossiê, algo que comprove, etc. E tal. Aí foge muito do meu escopo de trabalho. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não participei. Mas eu imagino que deve ser assim, né? Que o cliente pode sim acionar a justiça, a polícia, para ir atrás ali e conseguir. Se ele tem tudo que ele precisa para comprovar que realmente é aquela pessoa, né? Então eu acho que é mais uma esfera assim, criminal, né? Policial do que de segurança da informação. Mas a gente identifica o ator, o grupo de ameaças. E é que muitas vezes, dependendo também do grupo, você nem consegue chegar. Imagina, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um grupo russo. Sim. Eu lembro que teve, na época de FireEye, né, que agora é integrante da Trellix, os relatórios de Advanced Persistent Threats, né, os grupos avançados, né, de ataques, a gente conseguiu identificar de onde era o prédio, qual que era o andar que estava vindo um ataque lá de um grupo lá na Rússia. Mas a gente não vai até lá prender os caras. Fazer o quê, né? Aí existem sim acordos com inteligências. Então, de repente, num acordo desse com uma polícia internacional, você pode entregar, tá aqui tudo até onde a gente chegou aqui no nosso limite. Daqui para lá é um trabalho deles. Né? Então beleza, vamos lá nesse prédio então, vamos lá ver o que está acontecendo. Vai lá, descobre uma organização criminosa e prende. Mas isso não compete a nós. Mas sim, a gente tem um trabalho muito... também a gente faz troca de informações com né, esses órgãos. Até mesmo o nosso CEO, o Brian Palma, ele também ocupa uma cadeira, não sei exatamente agora qual que é o órgão ali, mas é do governo americano, dessa questão de cibersegurança. Justamente para, né, também ali com a visão, com a experiência, né, com o que a gente vê no mundo virtual, ajudar também para que as leis se cumpram no mundo físico, né? Sim. Mas esse é um papo que, assim, eu não é o meu dia a dia, né? Não é o meu escopo de trabalho, então não posso te dizer. Então, eu não prendo nem solto ninguém. Então, de novo, eu previno que esses malfeitores entrem, as soluções da Trellix previnem que esses malfeitores entrem no ambiente do cliente. Sim. Então, ali a gente está
tá entregue o nosso trabalho e considera como atingidos os nossos objetivos e, principalmente, os objetivos dos nossos clientes. Que legal. Legal. É que é interessante pensar, né, esse segundo momento. Mas sabe por quê? Porque é um negócio legal, né? Negócio legal. Porque a gente vê isso muito em filme. Você imagina, detectou o hacker lá, o atacante, né? Aí entrou lá a polícia, estourou a porta, o cara fugiu, não sei o que, aquele negócio todo. A gente quer saber. Mas a gente entrevistou aqui o Durso, o sobrenome do cara, que é um advogado especialista em cybercrime. E ele contou pra gente que ele já ele pegou todos os dados da empresa, e aí eu fiquei imaginando agora, que deve ter sido esse segundo momento. Uma empresa de segurança captou tudo e entregou pra empresa. E aí ele foi junto com a polícia e o cara da empresa na casa. E aí ele falou que foi engraçado, que era um adolescente. Chegou na casa, era um adolescente, aí a mãe chorava. E aí ele chegou ele contou essa história. Chegou numa casa, toda arrebentada, aí eles olharam, tinha tipo uma BMW 0 na garagem. E era um adolescente que ficava trancado dentro do quarto, assim, saiu algemado, preso. Presta atenção, seus adolescentes! Vai fazer a bobagem dessa! E você vai se lascar, ó. Até que você vai te achar e vai o Durso na sua casa aí. Te acordar, sua mãe vai te pegar de chinelo. Arthur, cara, que papo legal. Eu vou te fazer uma última pergunta aqui, que eu sei que a gente já tá quase estourando nosso tempo. Muito se fala sobre o Centro de Operações de Segurança do Futuro, né? E aí tem o XDR, o XDR da Trellix, né? Como que ele pode simplificar a experiência da cibersegurança, ajudando a criar esse Centro de Operações do Futuro? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu queria contextualizar aqui, então, primeiro, o que é o XDR ou o XDR, né? Esse nosso mercado, ele passou e passa ainda por evoluções, né? Então, há muitos anos atrás, o principal foco do mercado como um todo era detectar né? Um tipo de ameaça qualquer. As ameaças foram evoluindo também. Então, depois, percebeu-se que não é só a detecção, mas também a capacidade de responder. Então, por exemplo, vamos pensar lá atrás, há muitos anos atrás, há décadas atrás. Uma ameaça entrou aqui no seu ambiente. Ela começou a agir, foi detectada. Mas aí ela continuou a se espalhar por aqui. O que você precisava? Você precisava fazer uma contenção dela. É igual entrar, por exemplo, um bandido na sua casa e ele circular na sua casa toda. Aí depois você percebeu, falou, não, eu vou colocar portas entre os ambientes e deixar essas portas, né, trancadas, ou ter um sistema aqui, e quando ele está num ambiente, eu tranco todos os outros, e ele fica contido ali. Então, isso é uma estratégia de resposta. Então, viu-se que não apenas a detecção, mas a resposta também, né, seria mais adequada. E eu estou falando do DR, né, dessas siglas aí, detecção e resposta. Mas sempre se trabalhou muito, o mercado como um todo, olhando para o endpoint. Mas o endpoint ele é a última milha onde a ameaça vai, de fato, perpetrar ali seus objetivos. Porque vamos imaginar um ransomware. Quando um ransomware entra no seu ambiente, o objetivo dele é indisponibilizar o acesso às informações através da criptografia dos dados, certo? Ali do endpoint. Mas antes dele chegar ali no endpoint, ele passou por vários lugares. Então o atacante criou um phishing, ele hospedou um arquivo malicioso numa nuvem qualquer, mandou aquele phishing para um usuário determinado, ou enfim, de forma geral aí. Alguém clicou, fez o download de um arquivo que está hospedado na nuvem para dentro do ambiente, que passou pela rede esse arquivo, até ali ele ser executado e indisponibilizar aquela máquina. Então, perceba o tanto de coisas que aconteceu. Então, eu digo assim, ele foi deixando um rastro gigante. Um rastro de sangue. A gente tá falando de filme, né? Sim. Igual quando o cara lá mata alguém, sai arrastando pela casa, a polícia chega, opa, sim, vai até achar o corpo. Então, ele deixou um rastro muito grande. Então, por que não pensar em outros vetores? Isso é o nome, né? São os vetores, né? A gente está em época de dengue, né? Então, de novo, o problema não é o mosquito, né? O mosquito é só o vetor, né? Ele pica alguém que está infectado e leva aquela ameaça para outro lugar. Então, por que eu vou olhar só para o endpoint? Por que eu não olho para a rede? Por que eu não olho para nuvem? Por que eu não olho para e-mail? E todos esses vetores? Porque se eu estiver olhando para todos esses vetores,
eu consigo identificar a ameaça antes dela, às vezes até chegar no meu ambiente. Eu Sim. barro ela já na porta ali para ela não entrar. E aí a ideia do X, né, do X, é justamente essa, ele é um coringa, né? Ele é todos os vetores, né? Detecção e resposta em todos os vetores. Então, primeiro, né, vamos colocar o que significa, para quem está lá nos assistindo, o que significa o XDR? Minha capacidade de detecção e resposta em todos esses vetores. Então, eu consegui ingerir essas informações todas, dessas várias fontes, né, correlacioná-las e, identificado o ataque, eu ter a capacidade de fazer a resposta de forma eficiente. O que isso ajuda ao SOC do futuro? Primeiro, não é só a tecnologia. Lembra, a gente tem processos e tem pessoas. A nossa plataforma de XDR, ela dispõe dos playbooks. O que são os playbooks? Playbook é o seguinte, de novo, vou usar essa analogia que eu achei muito interessante, muito boa. Lembra daquele caso lá do cara lá 3 horas da manhã apertando a campainha da sua casa, né? O que você faria se fosse na sua casa? Sei lá, chama a polícia, né? Isso é um playbook, é uma resposta. Só que você tem isso ali, é um processo, você tem isso catalogado. O analista lá do SOC, ele vai falar assim, opa, a ferramenta alertou isso. O que eu tenho que fazer aqui? Tá lá, ó, faça isso, acione essa área, acione isso daqui, cria o War Room, traga as pessoas para cá. Entendeu? Como reagir àquilo? Sim. E aí nós, primeiro passo, nós detectamos e com alto grau de acuracidade, né, de eficácia, a gente fala isso aqui realmente é uma ameaça. E quando a gente fala que é uma ameaça, é uma ameaça. Ponto final. Acabou. Né? Tem muitos falsos positivos por aí. O que é o falso positivo? Isso é uma ameaça. Aí você vai ver, não é. Então, de novo, essa capacidade de integrar todos esses vetores e toda a nossa base de inteligência nos dá essa condição de dizer que aquilo é uma ameaça. Então, é uma ameaça, como que eu vou responder ela? Então, a tecnologia já fez a sua parte ali, né? Tá ali, ativa, mas já identificou. Agora vem a parte do processo. E quando você tem um processo, qual que é a beleza de um processo na empresa? Ele não é para gerar burocracia, ele é para você estabelecer um padrão. Porque, veja bem, o seu nível de conhecimento é um, o meu é outro, de todo mundo que está aqui é diferente. Se a gente fosse responder uma ameaça, cada um ia fazer de acordo com o seu nível de conhecimento. Como que você nivela todos nesse mesmo nível de conhecimento? Através de processos, de padrões. Para isso que eles existem, para isso que eles servem. Então, o analista ali, seja ele um cara mais iniciante na profissão, ou com uma experiência média ou muito experiente, ele vai seguir aquele processo que já foi validado, aprovado, testado e tudo mais. E ele também pode, né, se ele quiser criar um processo customizado para a empresa dele, também pode. Mas ele vai seguir aquele processo e esse processo vai guiar ele até fazer essa resposta. Então, visualmente falando, né, você tem um gráfico ali que mostra, olha, esses artefatos aqui, ou esses ativos interagiram com isso daqui, ou aqui no seu ambiente você tem essas tecnologias que geraram esses alertas, vai te desenhando o ciclo de vida de um ataque inteiro. E aí, o que você quer fazer? Eu quero fazer a contenção no endpoint, eu quero escrever uma regra de bloqueio no firewall, eu quero bloquear esse remetente no meu anti-spam, eu quero fazer colocar um guardrail na minha nuvem, né? Fazer alguma medida ali para barrar aquele ataque. Então, essa é a grande vantagem. E, de novo, tudo isso em cima de também 3 pilares muito importantes, né? Que é Analytics, né? Que é essa capacidade, então, de tomar decisões baseadas em dados, né? Quando você tem um histórico para trás, isso é maravilhoso, porque você olha e fala, o que aconteceu lá atrás, como que eu vou agir aqui agora? Então, isso é Analytics, né? Essa grande capacidade nossa de processar altos volumes de informações. Vem a parte de inteligência artificial, né, que é simular um cérebro humano ali, mas quase que em tempo real, opa, isso daqui tem que fazer tal coisa, e você vai lá e faz. Mas a beleza de tudo também, aí vem a cereja do bolo, que é a parte de automação, que são os playbooks, ir lá e disparar esses playbooks, de fazer isso, vai lá e faz a contenção, vai lá e faz isso. E também de forma automática. Né? Então, o que o XDR ajuda esse SOC? A ter eficiência operacional, a ter mais acuracidade na parte de detectar e de responder. E essa eficiência operacional,
E ela traz uma eficiência financeira também. Pô, total, Porque né? você diminui o tempo, e a gente faz eu não tenho agora os números aqui de cabeça, mas a gente faz essas medições, né? E a gente entrega para os nossos clientes. Isso é muito interessante. Olha só o quanto que você economizou aqui de staff, de pessoal, porque a solução ela detectou e respondeu isso de forma automática. Você nem estava sabendo, mas ela agiu aqui e fez um saving, né? Uma economia de X horas do seu analista. Aí você multiplica pelo valor da hora, você vê ali, então hoje eu tive essa redução aqui, por causa disso daqui, a solução atuou de forma automática. Então, por isso que o XDR é importante para um SOC, né? Por essa capacidade de trazer todos esses vetores e automatizar essa detecção e resposta, tudo baseado nessa parte de analytics e de inteligência artificial. Que legal. E aí facilita todo o trabalho. Sem isso, você ia ficar louco trabalhando com isso. Gente, Arthur César Orellana, ele que é o porta-voz de cibersegurança da Trellix, com esse papo super, super, super legal. Arthur, obrigado pela sua presença, cara. Deixa a sua mensagem final aí pro nosso público, seus contatos ou o que você quiser deixar de mensagem. Eu agradeço a você que está aqui assistindo esse podcast. Obrigado pela audiência. Agradecer a Trellix pela oportunidade, também a parceria com vocês. Esse consórcio é muito importante. Vocês nos ajudam a viabilizar esses negócios para os nossos clientes. Então, sem dúvida alguma, sem vocês a tarefa seria muito difícil. É igual quem quer se proteger sem o XDR. Ia ser muito complexo e trabalhoso. Mas graças a vocês, a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos e de novo, a gente está à disposição, né, para os nossos clientes aí, para o nosso mercado, para entender ali quais são as dificuldades, quais são os desafios e entregar não uma solução apenas, mas um valor agregado, né, uma camada adicional ali, né, que desenhar algo específico para o ambiente, para atender aquelas necessidades dentro do tempo e dentro do custo também que o cliente tem. Então, isso é muito importante de entender. A gente está disponível e, de novo, é um prazer estar aqui. Sempre que me convidarem, com muito prazer, voltarei. E quem sabe de uma próxima vez aí, alguma história diferente aí de alguém que foi preso. Que foi Não preso. Eu quero saber agora. Essa fronteira aí, eu quero saber os babados da segurança. Eu super agradeço. Obrigado mesmo, valeu aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E é isso, gente. Mas eu vou lembrar. QR Code? Vou falar do QR Code. Então, QR Code na tela, ficou interessado? Que é o XDR que eu sei, né? Então, aponta aqui o seu celular pro QR Code, ou então clica no link aqui embaixo, você vai cair numa landing page e você vai ter acesso a todas as soluções da Trellix para você ficar seguro de uma vez por todas. Para de sofrer e você vai receber relatório, tá bom? Para você ver quanto que você economizou por mês, ó. Isso é legal. E é isso, gente. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, compartilha com os amigos, que ajuda bastante a gente. Curte, deixa aquele comentário, manda pergunta. E fica ligeiro que daqui a pouco também a gente posta os cortes. Pô, aquele pedaço lá foi bem legal, queria voltar, queria ver só aquele trecho, queria ver tudo. Volta que vai ter corte aqui pra vocês. Então é isso, eu sou o Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo Scancast. Valeu.